Boa tarde, nós estamos chegando ao vivo, meio-dia, hoje 7 de abril, nós estamos iniciando o nosso culto no lar. Que bom ter a sua presença aqui conosco. Ana Paula já chegou, Deus te abençoe, Ana Paula, pelo Instagram. Nós estamos aqui para iniciar a nossa série de estudos. A Lélia tá aí também, né, Lélia? Deus te abençoe. Dê um joinha aí. Nós estamos ao Nevail. Deus te abençoe, Nevail. Boa tarde, Lélia. Nós estamos aqui para compartilhar hoje sobre a vida de Filipe, o apóstolo Filipe. Nós estamos ministrando uma série de reflexões sobre os primeiros discípulos do Senhor Jesus, os primeiros apóstolos. Nós estamos abordando aqui algumas características deles. Nós já falamos sobre Mateus, André, Tomé, Pedro, Natanael, Simão, e hoje, pastor Eliseu, nós vamos falar sobre Felipe. A Simone está conosco aí, o pessoal está entrando. A Carol, Deus te abençoe, Carol. Carol não vai na igreja não, né, Carol? Mas nas lives aqui não perde uma, né, Carol? Deus te abençoe, hein? Eu quero ver você no culto online, hein? No culto... culto online não, eu quero ver você, Carol, no culto presencial. Vou até acenar para ela aqui, ó, né? Deus te abençoe, Carol. É isso aí, né, Simone? Culto online é bom, mas culto... o corpo muito melhor, né? Adelaine tá ligadinho conosco também, fazendo um almoço lá, Clovinho. Pessoal, nós vamos compartilhe aí, chame mais uma pessoa para participar. Nós vamos falar sobre Filipe. Filipe tem muito para nos ensinar e nós queremos compartilhar com você, tá ok? Sejam bem-vindos aí. Luiz Antônio, que está conosco, Deus abençoe. Mas quem está conosco aí no Facebook? Deixa eu ver quem está aqui. Opa, isso. Deus abençoe. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos bendizer o Senhor. Quero chamar a Rebeca para estar adorando o Senhor conosco. A Rebeca tem nos ajudado nesse culto no lar. É um tempo de estarmos juntos, né? Mesmo distantes, mas nós estamos presentes, ministrando ao seu coração uma palavra de esperança, uma reflexão bíblica. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco aqui, e eu espero, nosso desejo é que de alguma forma essas transmissões possam chegar até você, tá bom? O Diego já está online aí, a Irene. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos adorar o Senhor? Sua beleza
Amém, glória a Deus. Como é bom ter a sua presença. Nosso culto no lar, todos os dias ao meio-dia, nós estamos aqui para compartilhar, e nós estamos ministrando uma série de reflexões à luz dos discípulos do Senhor Jesus. A gente está aqui conversando e procurando conhecer um pouco mais quem foram os primeiros discípulos de Jesus. Quem foram esses homens? O que a Bíblia registra sobre esses homens? Qual a importância desses homens para a minha edificação, para a sua edificação? O que nós podemos comparar as nossas vidas? O que na vida desses discípulos, o exemplo deles, o que tem a ver conosco, né? Então é por isso que nós estamos compartilhando aqui. Nós já falamos sobre Mateus, sobre André, sobre Natanael, que é o mesmo de Bartolomeu. Nós falamos sobre Pedro, nós falamos sobre Simão, nós falamos sobre Tomé, e hoje nós vamos falar sobre Filipe, tá? A pergunta ontem ninguém respondeu, pessoal, ninguém respondeu certo. Aí o Everton chegando aí, ó. Ninguém respondeu. Vai ganhar essa squeeze. No finalzinho de cada live, a gente faz um sorteio, né? E quem responder de forma correta ganha um brinde. Esse brinde foi o Diego que nos presenteou. Nós vamos repassar para você. Ontem nós falamos sobre Simão, um discípulo chamado Simão. E a pergunta que eu fiz foi: quantas vezes aparece o nome Simão, e em que contextos, quais são os contextos que aparece Simão? Quem são eles? Aonde eles estão? Né? Não é apenas o número lá, quantas vezes aparece Simão na Bíblia. Isso é fácil demais, né? Né, Arlete? Arlete Marquinhos só pesquisou na internet, lá o pessoal só pesquisou na internet, e quantas vezes? Não é assim não. Fabiano tá aí, Fabiano lá de Belo Horizonte, Ateia, é o Fabiano lá de Belo Horizonte? Fabiano, eu vi que solo de guitarra que foi aquele, hein, cara? Deus abençoe sua vida, hein? Bom, mas vamos lá. Então, a pergunta vai acumular para hoje, hein? Hoje são duas perguntas, a de ontem e a de hoje, ok? Hoje nós vamos falar sobre Filipe. Ontem nós falamos sobre Simão. E a pergunta era: em que circunstâncias aparece a palavra Simão na Bíblia? Ok? Então tem que pesquisar. Tá bom? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre Filipe. E eu tenho certeza que essa palavra, essa reflexão, a vida de Filipe, pode muito nos ensinar, tá bom? Sempre lembrando que esses discípulos do Senhor Jesus têm muito a ver conosco, tá? Cada um deles tem um pouquinho das nossas vidas, tá bom? A Amanda está conosco ligadinha aí, né, Amanda? Tá no trabalho, Amanda? Acho que a Amanda voltou a trabalhar hoje, né, Amanda? Deus te abençoe. A Rafaela também está se recuperando em casa. Como é bom ter a sua presença aqui conosco, ok? Pois bem, nós vamos então falar sobre Filipe. Lembrando que muitos dos discípulos, nós temos informações. Por exemplo, sobre Tomé, sobre Pedro, sobre Mateus, alguns sobre Natanael, tem alguns discípulos sobre Judas Iscariotes, mas nós vamos também, amanhã, nós vamos falar sobre Judas, o Lebeu, Tadeu, nós vamos falar sobre outro Judas, tá? Nós não temos apenas um Judas, não, nós temos um outro Judas que também foi apóstolo do Senhor Jesus, então nós falaremos sobre ele amanhã, ok? Então, cada um desses discípulos, alguns
nós temos muitas informações sobre eles. Outros, nós temos poucas informações, como é o caso de Filipe. Mas embora a gente tenha poucas informações sobre os discípulos de Jesus, não quer dizer que o pouco que nós temos não seja suficiente para nós extrairmos algumas lições, porque eles aparecem em alguns momentos importantes, e a gente vai aprender hoje que Filipe, ele aparece no momento importante, tá? E eu quero conversar com você sobre esse momento que eu vou ler aqui, mas eu quero pincelar, eu quero trazer algumas informações de algumas lições que nós aprendemos com Filipe, e tem a ver muito sobre eu e você, tem a ver muito com a nossa vida aqui, ok? Então, beleza. Eu quero ler hoje um texto que encontra-se no Evangelho que escreveu João. João, capítulo 14. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que você olha para um lado e para o outro? Porque nós temos aqui gravando pelo Facebook e pelo Instagram, né? Então, por isso que a gente está olhando aí para as duas câmeras aí, tá ok? Então, Evangelho que escreveu João, capítulo 14, diz assim, versículo 8 e 9. Para você entender só o contexto, né? Se você tiver a Bíblia, se você estiver acompanhando com a Bíblia, é bem melhor. Mas só para você entender um pouquinho do contexto. Jesus, ele está se despedindo dos discípulos. É um momento difícil. Jesus, a partir do capítulo 13, Jesus está dando algumas palavras de esperança, algumas orientações aos discípulos, e Jesus está confortando os discípulos, porque os discípulos sabiam que era chegada a hora de Jesus, né? Nós estamos aí aproximando da Páscoa, do feriado de Páscoa. Então era como se fosse nesse tempo, Jesus estava ministrando ao coração dos discípulos, falando do anúncio de que era chegado o dia que Jesus seria crucificado. E essa palavra trouxe inquietação ao coração deles. Essa palavra trouxe um certo desconforto. Afinal, aqueles homens que não tinham expectativa, que encontraram esperança, que encontraram sentido na caminhada com Jesus, começam a entender que a vida de Jesus aqui na terra, a sua presença aqui na terra, era chegado ao fim, e isso gera um desconforto. E Jesus fala assim, Jesus ele responde a uma pergunta de Tomé. Tomé pergunta ao Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai, também desde agora conheceis e o tendes visto. Ou seja, Jesus assume que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aí, Filipe faz uma pergunta. Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o caminho. Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus fala para Filipe, fala assim, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês? Há quanto tempo estou convosco? E não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha que interessante. Jesus está 3 anos com os discípulos. Jesus está há mais de 3 anos vivendo com os discípulos, se relacionando com os discípulos. E agora vem Filipe e faz a pergunta para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira para Filipe e fala assim, Filipe, há quanto tempo que eu estou com vocês? Há quanto tempo eu estou me relacionando com vocês? Olha o que vocês estão vendo, Filipe.
E ainda você pergunta para mim, mostra-nos o Pai, você quer ver o Pai? E nós vamos então hoje tentar extrair algumas lições da vida de Filipe, tá? Nós vamos utilizar aqui um pouco outros exemplos para você entender um pouquinho da personalidade de Filipe e o que nós aprendemos com ele na palavra do nosso Deus, ok? Então você que está conosco aqui, lembrando, irmãos, que Filipe e os discípulos têm muito a ver conosco. Filipe, a Bíblia nos ensina que ele era alguém que era curioso para saber do Senhor Jesus. Filipe, ele é o tipo da pessoa que é alguém interessado em conhecer o Senhor Jesus. Olha, posso dizer para você que tem muitas pessoas que se convertem de várias formas. Tem gente que se converte através de uma amizade, tem gente que se converte através de uma pregação, o início da vida cristã. Mas Filipe, ele tinha curiosidade em saber quem era Jesus. E é interessante que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus chamou Filipe. E a Bíblia diz que Filipe foi apresentar Jesus para Natanael. E a Bíblia diz assim, que quando Filipe encontrou com Natanael, Filipe diz assim: Natanael, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas. Olha que interessante. Filipe, ele era alguém que estudava a lei. Filipe era alguém que estudava as profecias do Antigo Testamento. Filipe era alguém interessado. E ele vai dizer para Natanael: Natanael, nós achamos, ou seja, Jesus está aqui. Aquele que os profetas, aquele que Moisés, aquele que escreveram no Antigo Testamento, ele está entre nós. Ou seja, Filipe representa pessoas que têm uma curiosidade, que têm o desejo de conhecer o Senhor pela palavra. Filipe me ensina que eu posso conhecer o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Filipe, ele tem esse desejo no coração de saber quem Deus é, de saber quem que Jesus é. E Filipe então é convidado por Jesus. Uma outra característica que nós aprendemos aqui é de que Filipe, ele se revela um homem testado por Jesus. Ele é um homem, ele foi um homem testado. Ele foi um homem que Jesus o encontrou e ele foi testado. E é interessante, irmãos e irmãs, não sei se quantos aqui se lembram, quando na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus havia curado, Jesus havia ministrado na vida das pessoas, Jesus havia edificado a vida das pessoas, havia ministrado poder na vida das pessoas, mas Jesus agora vai testar os discípulos. E Jesus faz uma pergunta exatamente para Filipe. Jesus fala para Filipe assim: Filipe, onde nós vamos comprar pão? O que nós vamos dar de comer? Como nós vamos alimentar essas pessoas? E o Evangelho de João diz que Jesus estava dizendo isso para testar Filipe. Jesus estava testando a fé de Filipe. E é interessante que Filipe, ele dá uma resposta prática para Jesus. Ele dá uma resposta calculada. Filipe fala para Jesus assim: Jesus, nem se nós tivéssemos aqui 200 reais, nem se a gente tivesse que dinheiro para comprar pão, nós não conseguiríamos, porque são muitas pessoas. E também o lugar é deserto. Não tem lugar aqui próximo para a gente comprar pães para dar de comer para essas pessoas. O que Filipe está dizendo? Filipe está respondendo por cálculos para Jesus. Ora, Jesus está ensinando para Filipe que a fé
não é questões matemáticas. Por que a fé não é uma questão matemática? Porque o próprio Jesus vai ensinar para Filipe que o pouco nas mãos de Jesus é o suficiente para Jesus fazer o milagre. Quando eles entregam 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica, Jesus está ensinando para Filipe, a fé não é uma questão matemática. A fé é a certeza daquilo que a gente crê, ainda que embora nós não conseguimos tocar, nós temos a convicção que Deus faz prosperar. Então, Filipe, ele entra na escola com Jesus, e Jesus está ensinando para Filipe, ele está testando Filipe, está ensinando para Filipe que a fé não é uma questão matemática, e é por isso que Filipe dá essa resposta: Senhor, nem se nós tivéssemos aqui R$200, né, fazendo aqui uma linguagem, nós não teríamos nem lugar para comprar os pães. Ou seja, Filipe, eu não estou chamando você para uma relação matemática, uma relação que às vezes se encaixa. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus, o pouco se transforma em muito, porque Ele faz multiplicar a partir das nossas ações. Então, Filipe, ele entra na escola com Jesus. E é interessante que muitas vezes a gente pode até criticar Filipe por essa resposta que Filipe deu. Mas quando Jesus multiplicou os pães, quando Jesus multiplicou os peixes, as mãos de Filipe ajudaram a distribuir os discípulos, a distribuir a toda aquela multidão. Ou seja, o mesmo Filipe que em algum momento coloca uma certa limitação para o agir do Senhor, ele fala: Senhor, nem se a gente tivesse dinheiro aqui, mas essas mesmas mãos ajudaram na distribuição daqueles pães e daqueles peixes. Filipe estava na escola com Jesus, estava aprendendo, estava desenvolvendo a fé. Uma outra atitude que eu aprendo aqui de Filipe, Filipe é aquele que foi achado por Jesus e é aquele que acha outras pessoas. É interessante que Filipe foi encontrado por Jesus, mas agora Filipe apresenta Natanael a Jesus. Olha que coisa tremenda. São pontos, são características que nós aprendemos aqui de Filipe. É importante lembrar que esse Filipe aqui não é o Filipe evangelista. Nós temos outros Filipes na Bíblia. Então, não é, só para você ter entendimento, que o Filipe aqui não é aquele Filipe que pregou para o eunuco, né, que foi transladado. Não é o mesmo Filipe. Aquele foi outro Filipe. Nós precisamos lembrar que Jesus teve 12 primeiros discípulos, os 12 primeiros discípulos, mas os discípulos foram se multiplicando. A Bíblia fala que teve 70 discípulos. A Bíblia fala que aqueles que viram Jesus ser levado ao céu foram testemunhas oculares, foram mais de 500. Então nós temos outros discípulos que caminharam, que viram, que andaram com Jesus, ok? E a última lição que eu aprendo aqui é desse versículo que eu li, e ela tem muito a ver conosco, né? Irmãos, olha que interessante. Jesus, ele chamou Filipe. Nós temos poucas informações sobre Filipe, mas Filipe, ele se enquadra naqueles discípulos que foram até o fim e que foram instrumentos abençoadores. A história cristã, a história, livros que são posteriores à Bíblia, vão relatar um pouco a história desses homens, aonde eles morreram, o que eles fizeram, aonde eles foram para propagar o Evangelho. Mas olha que interessante, Filipe está com o Senhor Jesus mais de 3 anos, e Filipe tem a coragem de fazer a pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus, no primeiro momento, ele falou: Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês? Há quanto tempo eu estou aqui, né, junto com vocês? E vocês ainda não observaram, vocês não entenderam quem eu sou,
Vocês ainda não descobriram quem eu sou. Olhem para mim, vejam a minha vida, porque quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, então, Felipe, mostra-nos o Pai. Mas aqui eu aprendo uma lição com Felipe. Eu aprendo aqui que Felipe revelou a sua humanidade. Felipe revelou a sua fragilidade. Mas Felipe revelou também o seu interesse, o seu desejo de conhecer o Senhor. 3 anos não foi ali suficiente. E Felipe, ele não tem vergonha de, no meio dos discípulos, falar: Senhor, nós queremos te conhecer. Ele revela a sua ignorância, ele revela o seu desconhecimento total. Irmãos e irmãs, Jesus dá uma resposta para Felipe. Felipe, há quanto tempo estou com vocês? Mas essa resposta também de Jesus revela que nunca é tarde para querer conhecer e aprender sobre o Senhor Jesus. Nunca é tarde para desejar ter o conhecimento mais profundo com o Senhor Jesus. É fato, é verdade, que às vezes algumas pessoas vão se comprometer com o Senhor quanto mais cedo. E quanto mais cedo você desejar conhecer o Senhor, quanto mais cedo você desejar caminhar com o Senhor, melhor será para a sua vida. Mas não importa se você tem 20, 30, 50, 60 anos, importa é o seu desejo de querer conhecer o Senhor. Felipe, ele faz uma pergunta, mas essa pergunta revela um homem cauteloso, um homem cuidadoso. Quando Felipe fala para Natanael, conhecemos, eu achei o Filho de Deus, eu achei o Messias, aquele que os profetas anunciavam. Felipe estava dizendo assim: eu fui meticuloso, eu fui detalhista, então eu descobri esse Jesus. Mas essa pergunta que ele faz para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, ele está revelando a sua ignorância, mas está revelando também um desejo de querer conhecer mais o Senhor Jesus. A Bíblia vai nos ensinar que eu e você devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Eu e você precisamos conhecer e desenvolver na nossa vida o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Há momentos na vida que você e eu precisamos de alguém ao nosso lado. Há momentos na vida que eu e você nós precisamos de alguém para nos ajudar. Mas o Senhor Jesus quer nos levar à maturidade, a uma experiência madura e profunda de alguém que tem uma experiência com o Senhor Jesus e que aprendeu a resolver os seus problemas com o Senhor Jesus. Jesus está dizendo para Felipe: Felipe, você está me dizendo ainda, mostra-nos o Pai? Mas sabe por que João deixou essa palavra registrada? Para que pudesse eu e você aprender que nunca é tarde para a gente iniciar um processo de maturidade cristã, um processo de crescimento cristão. Irmãos, esse tempo de pandemia pode ser uma boa oportunidade para você olhar para dentro do seu coração e dizer: quanta coisa eu deixei passar despercebido, quantas coisas na vida espiritual eu deixei de lado, eu foquei em tantas coisas, em tantas áreas da minha vida, que agora eu olho para dentro de mim e me desconheço. Então que seja uma oportunidade para você ser humano como Felipe. Senhor, eu estou com o Senhor. Irmãos, Felipe estava com o Senhor Jesus 3 anos, vendo Lázaro ressuscitar, vendo Jesus andar sobre as águas, vendo Jesus fazer todo tipo de milagre há 3 anos, e Felipe ainda não conhecia o Senhor Jesus. E você acha que ainda você, indo aos cultos apenas no domingo à noite, você acha que você apenas sendo uma pessoa, de lua, pessoa igual um cometa, um dia ou outro vai, não educa os filhos no caminho do Senhor, não cria os filhos no temor do Senhor, não se preocupe em saber qual é a vontade de Deus.
E aí nós nos tornamos doutores de Facebook, pessoas que argumentam. Seja como Filipe, revela a sua humanidade, expõe para o Senhor Jesus o seu coração e fala para o Senhor Jesus: Senhor, quanto que eu ainda preciso aprender do Senhor. Então, que nessa tarde, você e eu possamos aprender com Filipe, com alguém que ainda que tenha caminhado com o Senhor 3 anos, aprendeu o que precisava aprender mais sobre o Senhor Jesus. O pior erro de um homem e de uma mulher é achar que ele detém todas as informações, que não há nada. É quando um homem ele acha que aprendeu tudo sobre Deus, ele se engana. Ele se engana, porque Deus é um Deus eterno e nós podemos crescer muito mais com o Senhor com um coração humilde. A Bíblia fala que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Que você tenha um desejo de querer conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Compartilhe depois essa live com alguém, ministra, né? Seja um agente de esperança, de bênção, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ouvir, ser ministrados por mais um cântico. A Rebeca está nos ajudando nesses dias, sendo bênção, e depois nós estaremos orando e trazendo mais uma pergunta, uma curiosidade bíblica, e nós vamos, o primeiro que enviar a resposta vai ganhar uma squeeze, uma garrafinha muito bacana, tá? Vamos ser edificados ao Senhor por essa canção.
Amém. Amém. O amor do Senhor não falha. E eu quero que você entenda isso nessa tarde, tá? Que o amor do Senhor pela sua vida não falha. Que nós sejamos como Filipe, né? Não tenhamos medo de expressar a nossa humanidade, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas diante do Senhor, né? Que você tenha um coração transparente, um coração sincero diante de Deus, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Amém? Nós vamos orar neste dia, nessa tarde. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe, que possa guardar a sua casa, né, os seus filhos, se há alguém idoso na sua casa, que Deus possa guardar de uma forma muito especial. Eu quero lembrar também que hoje à tarde nós estaremos na Igreja Metodista recebendo doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Se você deseja fazer alguma oferta, levar alguma doação, nós estaremos juntos lá recebendo para alcançar famílias, tá bom? Então, se você pode fazer a sua doação, pastor, eu moro longe, eu moro em outro lugar, mas eu quero de alguma forma ajudar, você pode entrar conosco no privado e nós certamente vamos destinar esses pedidos de oração, tá bom? Nós vamos orar pela mãe da Teia, né, 92 anos, que está enferma. Nós vamos colocar a vida dela nas mãos do Senhor, tá bom, Teia? Vamos orar nesse momento então. Pai, nós queremos te dar graças por essa tarde, mais um dia que nós estamos aqui, Pai, bendizendo e cultuando o Senhor e aprendendo um pouco mais sobre os discípulos e o que a vida deles, o testemunho deles, ó Deus, situações, ó Deus, especiais, particulares, podem nos ensinar. E eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo aprendizado que tivemos hoje da vida de Filipe, um homem que se permitiu ser testado, ó Deus, aprendeu a caminhar com o Senhor, a crescer com o Senhor, e que não teve medo de expor dúvidas no seu coração. Muitos de nós, ó Pai, às vezes nós não crescemos porque nós não temos coragem de expor dúvidas, ó Deus, mas Filipe nos ensina isso, que mesmo diante de questionamentos, ó Deus, ele não teve medo de se expressar, e assim ele queria conhecer mais o Senhor Jesus. Ele não queria conhecer apenas de ouvir falar, mas ele queria ter uma experiência pessoal com o Senhor. Que nós sejamos como Filipe. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada um que estão participando conosco, daqueles que irão durante o dia participar da transmissão. Pedimos a tua bênção sobre a vida da mãe, da Teia, ó Deus, que o Senhor possa visitá-la, ó Deus, em seu quarto, em seu estado, e que o Senhor possa trazer sobre ela a restauração física da sua saúde, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, a pergunta de hoje, você que está conosco então, você que responder, enviar pelo meu WhatsApp 032 9 8892 8731, vai ganhar essa squeeze, tá bom? Beleza, então vamos lá. Pergunta, a de ontem: em quais passagens, em quais contextos aparece a palavra Simão, o nome de Simão, tá? Em quais contextos, tem que explicar em quais contextos aparece o nome Simão, beleza? E agora, quantos Filipes nós temos na Bíblia? Em que contextos aparecem o nome Filipe? Quais são os Filipes que tem na Bíblia e quem são eles? Quais os contextos de vida onde a Bíblia apresenta esses Filipes? Duas perguntas, acumulou, tá? Tem que responder as duas, tá bom, Vânia? De ontem e de hoje, beleza? Medina, quer dar um abraço pro pessoal aqui? Legal, um abração a todo mundo aí. Pessoal, Deus abençoe vocês.
E amanhã nós estamos juntos aqui. E amanhã eu quero falar sobre Judas Lebeu, tá? Entre os discípulos de Jesus não tinha apenas Judas Iscariotes, tinha outro Judas chamado Lebeu. Deus abençoe e até amanhã.